essa entrevista na noite de hoje. O microfone da Rádio Cantoria está aberto para que você possa fazer a sua saudação para todos os ouvintes e amantes da cultura popular nordestina, já que você hoje é homenageado. Ô, rapaz, que coisa boa. Boa noite, Silvano, boa noite, Arthur, boa noite, ouvintes da Rádio Cantoria. É uma satisfação imensa poder participar desse projeto de entrevistas que tem repercutido bastante. A gente que acompanha as redes sociais tem visto que os entrevistados tanto compartilham as suas entrevistas, como o Silvano também faz um processo de marketing muito bom e que tem angariado muitas curtidas e muita audiência para a Rádio Cantoria. Muito obrigado mesmo. Deixa eu só tirar meu retorno aqui, que ele está fazendo eco. Ouça aí, Felipe. Opa. Felipe Pereira Vasques cresceu e ganhou cartaz. Esmerou-se em aprender com o incentivo dos seus pais. Sua avó das orações vai crescer bem muito mais. Um natalense, aliás, que começou em Olinda, cantou com Jonas Bezerra, nessa trajetória linda, cantou com os grandes vates e vai cantar mais ainda. Hoje, aqui nessa Berlinda, fale de cada conquista, conforme for perguntado. Mostre a vocação de artista. Conte tudo o que quiser durante a nossa entrevista. Palmas para Felipe Pereira. Valeu, meu poeta. Muito bom, rapaz. Obrigado. Rapaz, nós estamos nesta noite numa entrevista diferente, né? Você, um jovem talentoso, que tem sido referendado por muitos repentistas, tem mostrado realmente que veio para ficar, né, nesse universo e galgando sempre um lugar ao sol e ocupando seu espaço, porque a cantoria, de fato, é uma disputa por espaço, né? Cada poeta que se esmera, que se esforça, que se debruça e que se aplica, ele tem um resultado mais promissor, tem um resultado muito mais contundente. Aí eu queria, a pergunta inicial que eu quero fazer para você é o seguinte: conhecendo um pouco, né, da sua história, me diga a importância da sua família, da família de Felipe Pereira, na sua trajetória poética. Qual a importância da sua família? Eu acho que, a gente tem esse costume de dizer eu acho, mas é com uma certeza muito grande que digo que a família é a base estruturante da maioria dos artistas. No meu caso, tem uma história muito engraçada, Silvano, que meu pai sempre assistiu cantoria de viola. Meu pai é aquele famoso piolho de cantoria, que os cantadores comentam, dos apologistas mais assíduos. E meu pai sempre assistiu às cantorias dos projetos que aconteciam em Natal, né? Projetos de cantorias mensais, patrocinados pelas esferas públicas, né? No município, no estado. E meu pai, toda cantoria, estava lá assistindo. E aí eu lembro que meu pai chegou de uma certa viagem, ele trabalhava na parte do comércio, viajando e tal, e disse que ia para uma cantoria. Eu era pequeno e eu fiquei esperneando. Pai, me leva também, eu quero conhecer cantoria. O senhor tanto fala que vai para cantoria. Me leva. E o interessante dessa história toda é que ele disse: não, você não vai gostar não, você está jovem ainda, é coisa de adulto. Eu lembro como se fosse hoje, ele me disse isso. Mas retornou da cantoria com um DVD dos cantadores que estavam fazendo a apresentação. E aí, entre aspas, endoideci com a cantoria. Gostei demais, tomei gosto.
E a importância da família está nisso aí. O incentivo que meu pai me deu foi um gatilho muito bom. Eu contrariei o que ele estava dizendo, né? O que ele pensava que era coisa de velho, e eu achei muito bom isso. Isso do meu lado do meu pai. Da minha mãe, dos meus avós, eu tenho um carinho muito grande, uma receptividade muito boa da parte artística. Todos apoiam o trabalho que eu faço, todos gostam de ir às minhas apresentações. Agora, nesse processo de live, todos estão sempre assistindo, sempre acompanhando. Então, eu tenho um apoio muito grande da minha família no trabalho que eu faço. Como é que está a sua avó? Como é o nome dela? Eu esqueci. Dona Marina, Dona Marina. Como é que está a Dona Marina? Ela está aí com você? Dona Marina ela só tá na casa dela. Eu me mudei aqui, aí fiquei um pouco distante, mas ela tá na casa dela, graças a Deus, está muito bem. A Dona Marina, ela tinha um carinho muito grande por você, né? Eu acompanhei naquele tempo e foi realmente importante. A sua mãe, o seu pai, enfim, a sua família teve um papel realmente muito importante, né? Quando a sua avó lhe acompanhou aqui em Olinda e fez questão, né, de estar presente, e por isso que eu considero ela como uma pessoa muito importante na sua trajetória. Então, sim, tanto é que ela tem a evangélica, né? Ela é membro da Assembleia de Deus, né? Ela? Isso. Então, ela, logicamente, por você ter mais proximidade a ela, você aprendeu da fé evangélica, e eu queria saber exatamente a respeito disso. Como é que está Felipe Pereira com relação à fé cristã, a fé bíblica, né? Você se mantém na caminhada cristã, você tem compromisso com Jesus Cristo, está um pouco morno, como é que está? E aqui eu estou perguntando porque realmente eu não estou sabendo, e muitos ouvintes não sabem desse aspecto da sua vida, né? Porque a gente tem a nossa vida pessoal, a nossa vida cultural e a nossa vida espiritual também, né? Por isso que eu reputo como um lado muito importante na vida da pessoa, e principalmente sua, esse lado que é o lado espiritual. Aí, como é que está o lado espiritual hoje? A fé, eu acho interessante quando você fala assim, você está morno, você está no caminho, você está firme mesmo. E eu acho que esses questionamentos são interessantes para quem escuta, né? Tem uma certa curiosidade, né? Quem conhece o cantador de viola ou qualquer outro artista tem curiosidade de saber o que é que ele faz no cotidiano, né? Qual é a relação dele com outras pessoas, e com outros segmentos, né? Você conhece muito bem, você esteve aqui em casa, eu acho que no final de 2009, não foi? No finalzinho de 2009, e eu não cantava ainda. Contigo, né? Eu acho que eu tive umas 2 vezes aí, mais ou menos, ou foi uma? Mas a primeira vez foi em 2009, eu lembro disso. E aí foi um encontro bacana. E aí, a gente se conheceu através das redes sociais. Você estava com o quê? Com 13 anos, não foi? Era mais ou menos isso. Chegando na casa dos 13, né? É verdade, 12 para 13 anos, é verdade. Com aquele jeitinho meio assim, não sei o quê, irmão. Mas sabido, hein? Sabido. Pois é, e a gente participava de algumas redes sociais que, além de juntar os repentistas, juntava também um grupo de irmãos evangélicos, né? E a gente, através desses encontros virtuais, acabamos marcando um encontro aqui em casa, né? Foi. Você veio aqui em casa e me convidou para um evento de repentistas evangélicos. Só lembrando essa situação para dizer que cresci dentro de uma família evangélica, né? Minha avó, minha mãe, minha tia e tal, e continuo no mesmo caminho, graças a Deus, sem em nenhum momento deixar minha fé se abalar de jeito nenhum. Nós temos que olhar para frente sem deixar Jesus Cristo para trás. Então há um dito que é muito comum em alguns
setores, né, evangélicos, quando diz assim, por que perder tempo em outra estrada se Jesus é o caminho? Então, a fé genuína, a fé bíblica, a fé cristã, a fé evangélica, ela de fato é um termômetro, é um instrumento poderoso para todas as circunstâncias da vida e principalmente para o poeta, né? Porque até hoje eu não abri mão da minha fé, pelo contrário, eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus tem feito e por tudo aquilo que há de fazer. Me diz uma coisa, você, no início da trajetória, nós tínhamos um evento onde era o velho e o novo, né? Era Chico Alves, a proposta foi essa, né? Aqui no festival, né? Que foi, na verdade, foi a sua primeira cantoria com Jonas Bezerra, não foi isso? Você, até para não atrapalhar um pouco, né, explicar para o pessoal, eu tenho uma história muito interessante com o Silvano, que com esse encontro que ele veio aqui em casa, ele veio para me convidar, você veio aqui em casa para me convidar para participar de um evento seu, né? Que era, eu acho que era um dos primeiros encontros dos repentistas evangélicos, né? Foi em Olinda. Foi em Olinda, exatamente. E num teatro muito bacana, né? Bem aconchegante e tal. Foi. E aí você me fez esse convite para fazer a abertura do festival. Era. Né? E para mim era um desafio, pro ouvinte aí que está em casa, que está escutando a Rádio Cantoria. Nesse período eu não sabia nem tocar viola. O que acontecia? Como é que Silvano fez esse convite? Porque, através de ligações como estas que nós estamos fazendo aqui nas entrevistas, Silvano me ligava, ou eu ligava para Silvano, e a gente começava a cantar. A gente começou a brincar, não foi? Foi. A gente começou a improvisar cantando, foi. Você saía, você ligava para mim, já chegava cantando. Já saía numa cestilha. Aí eu pegava e respondia. Aí você chegou e disse, rapaz, eu estou fazendo um evento aqui, você não quer fazer abertura não, com Chico Alves, um encontro de gerações. E aí eu tenho feito Vara Verde. Com dois sentimentos. O de medo, que eu nunca tinha cantado para uma plateia, era a primeira vez. E o segundo é com aquela ansiedade. Rapaz, eu vou cantar, olha, mas pia. Então, foi um misto de medo e de ansiedade. E Silvano fez que surgisse essa oportunidade para que eu me apresentasse. Foi a primeira participação que fiz com viola, ainda lembro, ou foi 30 ou foi 31 de janeiro de 2010. Eita, e, inclusive o Matheus Ferreira também começou brincando comigo, rapaz. Matheus Ferreira hoje tá bem, hein? Tá cantando muito bem em São Paulo. Rapaz, você fez 2 cantadores da nova geração. E naquele tempo você sabe que eu tava também arranhando, né? Você sabe que eu tava começando também, né? Aliás, eu nunca fui cantador. Tava arranhando não, você tava destruindo tudo já, viu? Mas aí, com o passar do tempo, né? Daqui a pouco a gente vai... Essa entrevista é muito boa mesmo, muito boa. Então, aí o Felipe... Rapaz, é porque eu não tenho... Na verdade, eu não tenho receio de ousar. E quando eu estive aí, visitando, fazendo um trabalho, né? Que eu faço profissionalmente, aí eu estive na sua casa e a sua avó disse, olha, ele só vive só passa o dia todo ouvindo cantoria quando chega da escola. Aí eu digo, esse menino tem futuro. Mas o pessoal não sabe, mas vai ficar sabendo agora, né? Felipe ficava o tempo todinho, rapaz. De tanto ele ficar ali martelando no ouvido, aí ele disse, sabe o que mais? Eu vou chegar lá. E foi determinado e teve uma oportunidade. Só que aí Felipe mostrou que é sabido. O menino é ligeiro, que a gente chama, né? O gaúcho chama ligeiro, que eu trabalho muito com gaúcho. Ele diz assim, esse menino é ligeiro. O menino é ligeiro. Quando chegou aqui, aí o Felipe disse, não, com aquele jeito dele. Aquele jeito que você tinha, né? Aí, irmão, eu preferia cantar com o Jonas Bezerra. Aí eu digo, mas rapaz, esse menino tá começando agora. Aí tá menino sabido. Por quê? Felipe queria cantar com o Jonas? Porque o projeto a proposta era o velho e o novo, né? O mais antigo no repente e um que estava começando. Aí eu queria fazer esse contraste. Mas isso já naquele tempo mostrou que Felipe era altamente inteligente e disse, não, irmão,
eu prefiro ir com Jonas. Só que eu sabia, logicamente, que Jonas tinha um público, né? Jonas já tinha uma mídia mais alta. Isso aí mostrou a percepção de Felipe de chegar mais além e não ficar naquilo, né? E a gente chegou lá num consenso, não foi? Eu não quis, por ele ser tão jovem, não quis frustrá-lo, né? Então eu digo, não, canta com Jonas. Aí foram lá e chegaram a um acerto lá e tal, né? Aí você fez, de fato, com Jonas Bezerra. Então, eu acho que acontece muito isso, Silvânio, na questão de afinidade, né? Até então eu não conhecia Chico Alves, né? Não conhecia Chico Alves. E eu não sei, você que acompanha a cantoria, você que acompanha a cantoria sabe que eu não diria preconceito no sentido literal, mas sempre tem um certo receio do cantador veterano de se apresentar com o jovem. Acredito que Chico Alves não nutria aquele sentimento, mas não era a mesma coisa. Eu tinha contato com o Jonas 2 vezes. O Jonas se apresentou aqui por 2 vezes, se não me engano, uma cantoria com Acrísio e outra com Ismael Pereira. E aí eu sempre, depois desse episódio você com meu fez pai, amizade com ele, eu lembro. Aí eu tenho uma amizade muito boa com o Jonas novo. Ele está ali ouvindo, ele manda um abraço para ele. Eu acho que ele tá Um abraço, meu irmão Jonas. Um abraço. E aí eu tinha esse contato com o Jonas, a gente conversava através do Orkut, né, que era a rede social do momento, através do MSN, então a gente sempre trocava ideias. Ele, tanto do grupo artístico do Repente, como do grupo evangélico também. Então a gente sempre mantinha um contato interessante. Quando chegou no festival que você me expôs a situação de cantar com Chico Alves, e Chico, assim, como aquele veterano, tá ali por cima, né? Tal, e tá, eu canto com você e tal, mas eu tinha aquele contato com o Jonas, tinha aquela, vou dizer assim, cantar com o Jonas seria uma zona de conforto, né? Era num público diferente, entendi. Era a primeira vez num palco, num teatro, com plateia grande, né? Então, cantar com o Jonas me deu uma zona de conforto muito boa e foi interessante demais, né? Foi a primeira vez que eu cantei com viola. Agora, aí dali, interessante, né? Você também é muito introspectivo, né? Você é um pouco introspectivo. E a gente nunca tratou disso, né? A primeira vez, por incrível que pareça, a primeira vez que nós estamos tratando disso é aqui nessa entrevista, né? Aí, depois, rapaz, você teve uma pessoa que, pra mim, foi fantástica com você. Eu quero que você me diga o nome. Nem se lembra. Nem se lembra, né? Foi fantástico com você. Pereirão do Nordeste. Certo, grande poeta, grande amigo. Aí, nós tínhamos um evento lá em João Pessoa, não sei se você se lembra. Lembro, sim. Aí eu disse, Pereirão, é o seguinte, tem um menino que começou agora. Aí eu disse pra ele, o menino não tá ainda aprumado não, Pereirão, você topa. Pereirão disse, pode trazer ele que eu canto. Aí o Felipe foi ainda, né? Estava desarnando, né? E foi lá e cantou com Pereira, rapaz. Agora Pereira botou um assunto, botou sobre Abraão e Felipe fez como se fosse o vídeo de mercado. O Felipe já usou de sabedoria ali, né? O contexto que Pereirão usou, o conhecimento de Felipe era pequeno. Aí ele ficou ali pela periferia e eu só observando, né? Que eu sou muito observador. Mas deu conta do recado. Olha, me fala da importância de Pereirão ali naquele dia para você. Eu acho que foi relevante até demais, viu? Porque ele deixou você bem à vontade, não levou em conta as limitações que você estava e trabalhou com muita alegria. Até porque a cantoria de viola deixou de ter essa característica deixou de ter essa característica literal de desafio, de um cantar derrubando o outro, né? Eu acho que já passou esse tempo de cantorias propositais e tudo mais. Então, a relação que eu tive com o Pereirão, naquele episódio de João Pessoa, foi muito amistoso. Ele teve o maior cuidado comigo, sabia
da limitação de quem está começando. Eu tinha apenas 2 ou 3 apresentações naquele período de João Pessoa, né? A apresentação com o Jonas em Olinda, mais umas 2 ou 3. Mais uma no meio ali. Então eu não tinha feito cantoria, não tinha feito nenhuma cantoria oficial. Então ainda era muito verde, né? Até agora a gente ainda está nesse processo de início e tal. E naquele tempo era mais ainda, era uma coisa mais... Manda um abraço para ele, que ele está lhe ouvindo aí. Eu falei com ele ainda agora. Fala para ele aí alguma coisa, pro Pereira. Um abraço, meu João Pereirão. E ele foi uma apresentação muito bacana. A gente cantou num carro de som, né? Era num caminhão lá em cima alto, e tal. Foi. Foi uma apresentação muito bacana. Tem uma situação Cachimbinho muito tava lá também, Cachimbinho, rapaz. Quero mandar um abraço para Cachimbinho. Quem tiver conhecimento de Cachimbinho, mande aí. Eu tenho muito amor por Cachimbinho. Nunca mais eu tive com Cachimbinho. Olha, só para retornar o primeiro questionamento que você fez, né, em relação à família, também foi uma apresentação que fui com minha avó, né? Nesse período eu era de menor, não podia viajar só. Ela foi em João Pessoa também, não pai. Foi? Ela foi em João Pessoa? Fui com minha avó. Fui com minha avó, exatamente. Pronto. Foi exatamente isso. Joia. Aí manda um abraço para Pereirão aí. Grande cantador de viola, que Deus continue abençoando você, sua esposa, toda a sua família, que passa a pandemia, a gente possa, mais uma vez, afinar as violas e cantar juntos, né? Deus vai também recuperar e restaurar a sua saúde, meu poeta. Forte abraço. Aqueles que puderem ajudar o Pereirão ele faz hemodiálise, olha, assim, eu sei que o Felipe já ajudou, a Helena Alexandre já ajudou, Divinho já ajudou, então aquele que puder, fala comigo pra gente, se quiser ajudar o Pereirão pra mim, foi meu professor, né? Então, até hoje a gente canta e meia hora, 20 minutos, 30 tal. Eu sei que eu não quero ir pra viola nem nada, é só por diversão mesmo, mas o Pereirão, na minha trajetória nessa área do repente propriamente dito, ele foi muito importante. Pereirão, o Isaías Olímpio, né, que você conheceu, também é outro, sim. Que ele encarava você do jeito que Pereirão fez, Isaías fazia, sabe? Isaías não tem nó pelas costas, entendeu? Um outro fato que eu quero trazer à tona aqui agora é o seguinte: o Felipe ainda estava verde, rapaz. Eu acho que o Felipe tinha feito essas 3, no máximo tinha cantado umas 3 ou 4 vezes, ou menos. Aí apareceu um evento, rapaz, da Tigre. Aí o promovente, né, entrou em contato comigo. Aí eu contratei Lúcio da Silva. Aí Lúcio disse, olha, a questão da verba, né? Eu moro longe, não sei o que, mas eu digo, olha, Felipe Pereira está despontando, o que é que você acha? Aí ele disse, bora. Você se lembra desse evento, dessa apresentação lá em Recife? Eu estou na ilha de Itamaracá, hein? Primeira entrevista que eu estou fazendo na ilha de Itamaracá é essa com você, hein? Até nisso você é um privilegiado. Você se lembra lá? Lembro demais. Você estava tão verde, que você... Lúcio disse, olha, o menino ficava caçando verso e tal. Mas olha, inclusive eu quero dizer pra você... O primeiro seguinte, não, e de outra coisa, Lúcio da Silva impôs muitas questões, né? Eu lembro que Lúcio tomou a frente da apresentação e tal, né? A apresentação seria do modo, Lúcio da Silva, não, vamos fazer assim e tal. Aí, não era da Tigres? Tubre Conexão Tigres. Tigre. Aí ele falou exatamente. Em Tigres, o cara não gostou. Mas aí, não, mas pode falar sobre isso, vá. O que você... eu não sabia, né? Até hoje você não me disse nada. Fala aí. Pois é, não, eu só quero dizer, o pessoal que tá escutando a gente, que Silvano Lira me botou numa rebocada muito grande, né? Com o Jonas, com o Pereirão e com o Lúcio da Silva. Talvez por isso você me desprezou. Não, senhor. Já é outro assunto que a gente pode abordar depois. Mas foi uma situação muito boa com o Lúcio e com o Pereirão e com o Jonas. E eu credencio essas situações
como importantes para a história do início, porque a gente tem que encarar tanto a dificuldade de produzir poeticamente, de trabalhar, de desenvolver a cantoria, como as relações interpessoais também, né? A gente que trabalha com público e com cantadores diferentes, para quem trabalha sem ter uma dupla fixa, você tem que lidar com todas as situações. E eu achei muito bom que aquilo ali foi um vestibular muito grande, né? 3 experiências diferentes, mas proveitosas, né, para o futuro de qualquer cantador. Ei, mas exemplos como esse são interessantes. Você sabe que me deixou muito feliz, mas muito mesmo. Quer dizer, os ouvintes estão pensando que a gente vive batendo papo direto, né? Na verdade, a gente... Na verdade, Silvano Lira me desprezou. Aí, vamos lá, falar a verdade. Silvano Lira desprezou, pegou contato com o Pereirão, aí pronto, aí mudou de lado. Não, Felipe, depois eu vou botando pra fora aqui. Eu vou botando pra fora os podres. Felipe Pereira começou a cantar, daqui a pouco nós vamos falar disso, né? Começou a ter um outro universo, aí ele não queria mais brincar comigo, porque realmente comigo era só uma brincadeira, na verdade, né? Mas eu quero registrar, assim, muito importante, mas muito mesmo, qual foi? Depois de um certo tempo, que o Lúcio da Silva, naquela ocasião, ele disse, esse menino não tem futuro, não. Esse menino, eu não sei não, esse menino não sei não. Ficou com aquela dúvida, né? Lúcio sempre teve esse olhar crítico demais, né? Não, mas aí o que é que eu quero dizer? Que mais na frente, eu fui perguntar a Lúcio, e aí? Não, o menino agora cresceu, o menino agora tá bom, o menino tá você lá em cima, e até você encontrou com ele, não foi lá no evento, não sei onde foi? Você teve um encontro com ele lá posteriormente, né? E ele... tive alguns encontros com o Lúcio depois. Aí ele referendou o seu nome, entendeu? Ele referendou, né? Aquilo que ele achou, que é o achismo, né, de qualquer pessoa, dado as limitações, a dificuldade, a forma de encarar o público, o palco, a gesticulação, a postura, a entonação da voz, são coisas que, às vezes, embaraçam. E por falar em voz, você acha que a sua voz ainda está em transformação ou ela já atingiu a maturidade equiparando com a sua idade, na equivalência da idade? Você acha que ela já se depurou e está já no nível, vamos dizer assim, da sua trajetória como um todo, ou ela ainda está em transformação? Porque naqueles eventos aí que nós citamos aqui, você na formação da voz ainda estava, né, ainda era um frangote, né, na voz, ou seja, ainda estava tratando a voz, ainda estava depurando a voz, ainda estava impostando a voz, ou seja, a caminho de uma impostação boa, ainda estava naquela dificuldade. Hoje, eu sei que a sua idade, né, você hoje tem o quê? 23 mais ou menos, né? Mais uma coisinha. O tempo passa, né? Então hoje você já está, lógico, numa idade onde a voz ela já tem mais uma maturidade vocal, né? Aí eu quero saber exatamente isso. Como é que está hoje? Como é que você se sente hoje? Daquele tempo para cá, eu sei que houve uma mudança, né? É um processo natural, né? Um processo natural. Aí hoje você acha que ainda vai aperfeiçoar mais na voz ou você acha que chegou no ponto bom? Rapaz, eu acredito que é o seguinte, o cantador ainda peca muito, né? A maioria dos artistas tem profissionais que cuidam da voz dos artistas, dos cantores, né? E o cantador peca muito nisso, que o cantador canta com a voz que tem, não procura meios de padronizar a voz, numa afinação correta, todo mundo canta afinação... eu vou cantar hoje com o Silvano, é uma afinação, amanhã eu canto com a Elaine, é outra afinação, depois eu vou cantar com o Ivanildo, é outra afinação, depois volto para cantar com o Pereirão, outra afinação. Então o cantador nunca teve esse cuidado de padronizar, né? Agora chegou, né? Muitos cantadores cantam na afinação de lá, e até padronizam um pouco e tal, mas sempre tem essa diversificação. Então, o que a gente poderia melhorar, e é uma autocrítica, né, em nome da maioria dos cantadores, é que a gente poderia correr atrás de profissionais para a gente conseguir, né, de uma forma ou de outra, né, educar melhor a voz, né, dentro dos padrões aceitáveis, né, mas eu acredito que é o seguinte, eu acho que
naquele tempo era muito interessante que os cantadores sempre achavam interessante que eu acredito que minha voz não é aquela voz melodiosa, mas é uma voz que o povo para entender, mas rapaz, esse menino tá cantando, tá entendendo? E onde eu paro, quando eu converso com alguém, ou até mesmo quando eu tô cantando, aí se a ninguém olhar para mim nem nada, eu quero, rapaz, isso aí é um velho de uns 60, 70 anos, não é? E eu acho interessante o comentário do povo. Muitas vezes a gente cantando em programa de rádio, sem revelar a idade, sem dizer nada, aí o povo diz, rapaz, eu já escutei muito isso, Chico Sobrinho. Chico Sobrinho, quem é aquele senhor que estava cantando com você? Aí eu digo, não é senhor não, é esse menino aqui. Ah, é esse menino, porque você... tu tá com a voz do velho. É porque, na verdade, você tem um ranço da voz da raiz, né, da terra, do interior, né, apesar de estar na capital, mas tem assim uma espécie de um puxadozinho, aí torna essa relação como se você tivesse uma idade acima, né? Mas isso também não quer dizer nada e, pelo contrário, né? Isso te ajuda cada vez mais e eu acho me orgulho está muito no repente acompanhando, né? A intenção de quem ouve. A intenção de quem ouve é que você já está amadurecido o suficiente, tanto na cantoria quanto na idade. Se alguém te considera assim na voz, mas aí você, no seu repente, isso lhe empurra ou exige que você cada vez mais melhore na construção do seu repente, no desempenho do que você faz e na sua trajetória. Certo? É um eterno aprendizado, né? A gente não para, né? É para quem tem 50 ou 60 anos de carreira. Olha, você está numa dívida comigo. Eu vou dizer a você agora qual é. Como é? Você está numa dívida comigo. E eu vou dizer a você agora qual é. Certo. Diga que eu não estou sabendo, não. Eu quero saber. É o seguinte, nós vamos fazer... Eu fiz a primeira roda de viola lá na minha chácara. Você não foi nessa época. Logicamente, você não estava ainda. Eu acredito que foi antes. Aí nós fizemos, na época, a primeira roda de viola. E nós vamos fazer a segunda roda de viola, lá na chácara, lá na beira do rio. É um quiosque, foi um ambiente muito bacana. Lá estiveram Lúcio da Silva, Zé Alves, Pereirão do Nordeste e o falecido João Batista Sobrinho. Se alguém de João Batista Sobrinho tiver nos ouvindo, eu quero dizer da minha gratidão. João Batista Sobrinho foi um poeta muito grande honrado, cantador. Muito honrado. Inclusive, recentemente, eu assisti uns vídeos de João Batista Sobrinho. Quem pensar que ele era cantador pequeno, tá enganadíssimo, viu? Um monstro. Muito bom cantador, viu? Dizem, né, as más línguas, que ele deu uma surra em Nonato Costa, disse que Nonato Costa quebrou a viola. Tem um mito aí nisso, né? Não sei se é mito ou é verdade, mas ele gostava muito de Nonato Costa. E Nonato. Gostava muito dele, parece que Nonato chegou a morar com ele um tempo. Então eles tinham uma amizade muito grande. Se Nonato Costa estiver ouvindo, que Deus abençoe ricamente e a família de João Batista Sobrinho. Agora tem um cantador que eu queria que você falasse, porque também eu reputo como muito importante na sua trajetória, porque você ainda estava a caminho de um aperfeiçoamento, mas já estava produzindo, foi Valdir Teles, a sua relação com Valdir Teles, quando ele aceitou cantar um baião com você. Eu me lembro muito bem desse detalhe. Fala aí. Valdir, tem uma passagem muito interessante de Valdir, e aí eu agradeci bastante a Valdir, inclusive, há pouco tempo, conversando com o Glaubênio, filho dele, inclusive, é um poeta de mão cheia, gente fina demais, e eu disse a ele, rapaz, eu devo muito a Valdir, seu pai fez muito pela gente, ele fala a gente, eu e Elânio, nas viagens que fizemos a São Paulo, né? Valdir, eu conheci Valdir através das cantorias que aconteciam aqui em Natal, né? Cheguei a cantar 2 ou 3 vezes baiões com Valdir, né? E fiz uma cantoria oficial, mas já mais recente com Valdir, e, se eu não me engano, uma participação do festival com Valdir também. Então, oficialmente, 2 coisas fiz com Valdir só, né? Participação
em cantoria. E baiões, assim, de você cantar brincando, fiz vários, em Natal, em Campina Grande e tal. E Valdir, quando a gente foi em São Paulo, a primeira vez que eu fui para São Paulo, em 2015, ele convidou a gente a participar do programa da Rádio Imprensa, né? Um programa que ele tinha com o Sebastião da Silva, com Edival Pereira e com o Fenelon. E a gente muito novo, eu aí estava com 18 anos, né? A primeira viagem para São Paulo e tal. E aí com o Elânio e a gente foi meio que apadrinhado por Valdir nessa viagem de São Paulo. A gente não conhecia ninguém, a gente não tinha contato com ninguém, né? Os contatos que a gente tinha já eram intermediados por Valdir e por Vila Nova, né? Vila Nova também ajudou bastante a gente. E eu lembro das vezes que a gente foi no programa da Rádio Imprensa, o Valdir Teres dizia pro povo, olha, uma dupla aqui, a maior dupla da nova geração dos repentistas está em São Paulo. Você aí, ele anunciava as cantorias da gente, tá entendendo? A cantoria que a gente fecha, sábado, domingo, a Valdir anunciava, olha, cantoria de Felipe Pereira e Elânio Moreira, dia tal, no bar de fulano de tal. Eu vou convidar fulano, olha, fulano que mora bem pertinho, vá assistir a cantoria, uma dupla fenomenal. Então, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande pro Valdir, pelas vezes que ele incentivou o nosso trabalho, tanto meu como de Elânio, né? Cantador que deixou muitas saudades, mas também tinha um sentimento altruísta muito grande, né? Apoiou, incentivou muito, pelo menos o meu trabalho de Elânio na cantoria de viola. Qual outro repentista, assim, que foi importante no seu início, porque você sabe que o cantador, quando está começando, você teve sorte, né? Sorte não. Deus ele age de uma maneira que às vezes a gente não entende. Pelo fato da sua idade, de ser tão novinho, aí os cantadores sempre tem aquele impulso, né? De abrir as portas e de ceder o espaço para fazer um baiãozinho. Então, além de Valdir, eu sei que você teve Raimundo Caetano, não foi? E teve muitos cantadores que ajudaram no nosso início. Mas eu poderia dizer outros nomes também. A questão é o seguinte. Em comparação a outros cantadores da nova geração, a gente teve um desafio a mais, porque moramos em cidades que a cantoria não passa com mais força, com mais frequência, né? A gente tem outras duplas, outros cantadores da nova geração em regiões, em cidades estratégicas, né? Por exemplo, Evaldo Filho mora em Sumé, região que é ali perto do Pajeú, perto de Campina Grande. Temos os irmãos Silva, que saíram do Piauí e foram para Iguatu, aí com o Jonas Bezerra, com participação de festival com o Zé Cardoso e com outros cantadores, os irmãos Rodrigues. E a gente teve um desafio muito grande porque Natal, né, geograficamente falando, Natal é no litoral, é afastada, né? A gente tem a proximidade com João Pessoa, com Caicó, né? mas com distância de 200, 300 quilômetros, então não é perto, né? Mas não você é perto. Tem mais ou menos uns 3 ou 4 que você pode enumerar, né? Não, eu vou falar assim, é só para explicar o seguinte, a gente sempre teve um desafio. De correr atrás, né? A gente nunca foi assim de esperar. Não, vou esperar aqui, cantador fulano de tal passar por aqui. E muitas das vezes, eu e Elânio, muitas das vezes a gente ia para as cantorias. Além de começar a cantar, eu gostava muito de ouvir cantoria. E eu fui muitas vezes cantoria em Campina Grande, fui muitas vezes cantoria em Patos, eu e Elânio, para assistir, somente para assistir. A gente ia visitar um amigo ou outro e aproveitava a viagem para assistir a cantoria. Nessa viagem, a gente chegava lá na cantoria, todo mundo, os cantadores já conheciam a gente, a plateia não, os cantadores com uma boa vontade, aí a gente agradece a muitos cantadores por isso. Os cantadores, quem tá aqui na cantoria, uma dupla muito boa de Natal, Felipe e Elânio, aí botava a gente para se apresentar na cantoria. E aí eu fui tomando conhecimento, que é uma conquista de espaço, apesar de já ter 8, 9 anos dessas situações, mas a gente continua correndo do mesmo jeito, atrás de espaço, que a gente sabe que é um trabalho contínuo, né? Ninguém é doido de dizer que com 8, 9 anos o cantador se mantém numa certa tranquilidade, não é isso. Né? A gente tem que correr sempre atrás de espaço, de fazer amizade, de mostrar nosso trabalho. Os cantadores que eu poderia aqui mencionar alguns, eu vou citar um que tem uma importância muito grande
e eu acho que ele deve estar escutando o programa aqui na Rádio Cantoria, é um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? A gente falou de cantadores aí com a notoriedade grande no mercado por viverem exclusivamente da cantoria. Esse cantor que eu vou falar agora, ele tem um trabalho paralelo, não vive exclusivamente da cantoria, mas é um cantador de mão cheia, se chama Heleno Alexandre. Eita, Alexandre. rapaz, lembrou de Heleno. Heleno Alexandre. Você fez um Heleno trabalho com Alexandre. ele na época. Não, e Heleno Alexandre, só para informar, eu gosto muito de agradecer isso a ele, Heleno foi o cantador que metrificou meus primeiros versos. Era o cara que me orientava a metrificar os versos. Eu mandava uma estrofe e disse, Heleno, aqui está metrificado. Aí ele dizia, poeta, ajeita isso aqui, faça isso aqui, olha, poeta, você precisa ajeitar isso aqui. Então eu devo muita coisa a Heleno, porque Heleno muitas das vezes passou horas e horas em ligações, gastando crédito de celular para escutar os meus primeiros versos, eu rabiscava no caderno e tal, pegava, mostrava para ele. Então, Heleno, eu tenho uma gratidão muito grande pelo trabalho dele, pelo carinho dele. Fez na época um trabalho, não sei se foi da Copa, foi do Brasil, alguma coisa assim com a Heleno. Pois não, era uma coisa muito boa. Heleno, eu quero mandar um abraço para Divinho também, né? Divinho e Heleno e Divinho, são gente boa demais. Mas daí de Natal mesmo demais. Você tem o Amâncio, né? Sim, Amâncio Sobrinho. Essas cantorias que eu sempre mencionei aqui, que aconteciam em Natal, eram coordenadas por ele, né? Então, de forma direta ou indireta, ele nos ajudou, né? Abrindo os espaços para que os cantadores recebessem a gente. Na verdade, ciente da sua disponibilidade e, logicamente, da sua investidura, né? A gente investe naquilo que acredita e você mesmo sem ter um traçado muito definido ainda, mas você se colocou em meio às dificuldades, na trincheira do repente, e ali você começou a galgar espaço de um, espaço de outro e tal, e foi mostrando a capacidade, porque a gente se estabelece pela capacidade que tem. Quando eu falei lá, antes da segunda roda de viola, é porque o trato com você é o seguinte, eu vou pedir a Pereirão, vou trazer Pereirão uns 15 dias para ficar comigo, uns 15 dias não, uma semana, viu? Para eu treinar a viola, tudinho, que eu quero dar uma pisa em você, para você... É um perigo, viu? É um perigo muito grande. Você uma semana treinando. Eu vou pedir a Pereirão para treinar na viola, para ele dar uma pisa lá na roda de viola, é brincadeira, viu? Mas nós vamos fazer um baião ainda, daqueles que você não vai ficar mais com vergonha de mim, não. Agora me diga uma coisa. Não, nunca senti vergonha, não. Me diga uma coisa. Eu sei que, logicamente, pela sua trajetória, pelo pouco tempo, né, que você está no repente, quer dizer, para muitos é muito tempo, mas eu sei que não é tanto tempo. Eu sei que você andou conquistando os primeiros lugares em alguns festivais. Quantos você já conquistou os primeiros lugares? O primeiro lugar, aliás. O primeiro lugar de festival foi em 2012. 12, né? Festival, 2012. Você cantou dezembro de 2012, no festival da Associação dos Cantadores aqui de Natal. Ganhei com o saudoso poeta Chicó Gomes. Chico? Da cidade do Marizão. Chicó Gomes. Chicó, certo. E depois? Era um festival com os cantadores aqui de Natal. Aí... Eu não lembro o segundo, eu sei que eu tive algumas participações, venci um festival com o Bill Salvini em Sapé, foi um dos... Os outros que você ganhou não foi em primeiro, você quer dizer isso, né? Foi... Não, eu digo assim, classificações em primeiro lugar, as iniciais eu lembro que não, eu digo na trajetória, hoje, quantos você já tem primeiro lugar nos grandes festivais ou só as posições seguintes? Aqui eu não sei precisar o número, né? Eu acho que dos cantadores da nova geração sou um dos que tem um certo número grande de troféus, mas eu acho que eu devo ter numa casa de uns 60, 70 troféus de premiações de festivais.
né? Certo. Eu até estou até para organizar isso aqui direitinho, aqui com a mudança não deu para organizar, mas tem um apreço muito grande pelas premiações. O que você quer dizer é o seguinte, que quando você se classifica, ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, ou em quarto, ou em quinto, e isso conta, entendeu? Não simplesmente somente o primeiro lugar, porque a tendência da gente é de dizer que se for vice-campeão não vale, né? Só vale se for campeão. Não. Isso... Já é uma vitória você participar, né? A cantoria é um desafio, independente de quinta, sexta, segunda, terceira ou primeira colocação, acho que o cantador já é um vitorioso. Você na verdade, ir para um palco, desenvolver temas que você não sabe nem para onde começar, mas vem lá uma inspiração divina e você desenvolve numa boa. Né? Talvez eu exagerei muito na minha pergunta, né? Talvez eu exagerei muito na minha pergunta, que não deveria ser nesse caminho, mas no caminho das conquistas, né? Então... assim, se for para destacar uma conquista, eu acho que eu tenho o bicampeonato do Fenogé com Elânio, né? Fenogé é o festival da nova geração dos repentistas. Você ganhou duas vezes? Festival que a gente participou com os irmãos Rodrigues, os irmãos Silva, com João Lídio, com André Santos. Você diz bicampeão, é porque ganhou 2 vezes em primeiro ou de participação? Nós participamos do primeiro festival nessa modalidade, foi em Juazeiro do Norte, e aí o festival foi vencido pelos irmãos Silva. Né? A gente ficou no terceiro lugar, se não foi terceiro lugar, né? E os irmãos Silva ficaram em primeiro. Para mim foi uma vitória muito grande, né? Um dos primeiros festivais que a gente participou. E aí o segundo nessa modalidade foi Fortaleza. Aí nós vencemos esse festival, uma disputa muito boa lá em Fortaleza, no Teatro Emiliano Queiroz. E aí o bicampeonato veio em Campina Grande, Teatro Lotrado lá Severino Cabral, e aí o mesmo elenco, o Festival da Nova Geração, e eu venci novamente com a Elane. Então... Aconteceu a terceira edição do Fenogé em Gravatá, que também foi vencida, essa edição foi vencida pelos irmãos Silva. Então a gente tem, até empatado no número de títulos isso aí. Você me ajudou muito agora, porque ratificou aquela expectativa que eu deixei para os ouvintes com relação a conquistas marcantes de primeiro lugar. Então, bicampeonato no Fenogé é algo marcante, realmente. E isso já dá para nós, sim, referendado. Agora, me diga uma coisa, eu quero saber de você sobre métrica, rima e oração. Então, muitos, aliás, a maioria chama de o tripé da cantoria. E Raulino Silva disse que ele chamou de muralha. São as muralhas da cantoria, né? Então fala um pouquinho a respeito de métrica, rima e oração. Como você já falou, acho que você já disse tudo, ficou até ruim para dizer alguma resposta, se não for a reiterar o que você já disse. É o tripé da cantoria, um cantador que precisa se firmar, né, provar que produz bem, tem que segurar com essas três armas. Metrificar bem, né? Principalmente no decassílabo, que é o vestibular da cantoria. Rimar é algo que, se o cantador não consegue rimar corretamente de parâmetros da cantoria, não é um cantador que não vai conseguir um certo respaldo dentro do público e no meio dos cantadores. E a oração é a sua produção, a sua interpretação. Quando você pega um texto, uma redação que cai no Enem, ou em qualquer matéria que você esteja estudando, e é solicitado uma redação, aí dá o tema lá. É a mesma coisa da cantoria. Quando você pega um tema, você tem que dissertar. A diferença é que você vai colocar no papel, vai colocar o que você sabe no papel. E na cantoria você vai colocar para fora cantando, mas dentro dos modos que eu já falei, dentro da rima e dentro da métrica, né? Então a oração é você interpretar. Eu acho que um pilar muito importante desses três, se não for mais importante, porque é aí onde vai medir o conhecimento do cantador, né? Qual o quão profundo é o cantador, o que o cantador consegue retirar dentro daquele assunto, o que o cantador consegue colocar de sensibilidade, de poesia naquele assunto. Então a oração diz respeito a isso aí. Então, pela sua resposta,
Se você tivesse de ser referendado numa apresentação de alguém, entre ser chamado de um poeta rimador, de um poeta metrificador e um poeta de bela oração, você optaria ser reconhecido pela oração que faz. É nesse certo, sem dúvida nenhuma. Porque o cantador rimador, eu acho que quando alguém fala que o cantador é rimador, acho que poderá estar fazendo até uma crítica, porque quando a gente fala em cantador, a gente já está atrelando a rimar, né? Rimar bem tem que ser um cantador tem que rimar bem, independente se ele é um cara que consegue metrificar, tem a métrica pura, é um cantador que coloca poesia demais, mas sempre tem que rimar, né? O cara que não rima, talvez não passe pelo crivo dos ouvintes, né, de cantorias, né? O que eu sempre falo é o seguinte: o bom poeta, seja repentista do canto ou do cordel ou da bancada, né? Ele tem que ter uma bela oração sem deixar a métrica para trás. A rima a gente nem conta porque isso naturalmente a gente rima já está inerente à cantoria, né? A rima está inerente, então você não tira de letra. Eu não quero, de forma nenhuma, entrar em nenhum aspecto da metrificação, né? Porque realmente eu sei que para cantador a parte mais pesada é a metrificação, e em detrimento da bancada, do cordel e tal, e não cabe, porque o cantador ele usa a oralidade, a expressão vocal, né? Inclusive, na metrificação, os sons vêm em primeiro lugar, isso é importante. Eu pedi para a Lúcio da Silva, rapaz, eu fiz em 2012, que eu comecei a fazer poesia em 2012. E em 2012 eu fiz um cordel em homenagem, eu acho que aos 112 anos da 3M do Brasil, quando eu trabalhava na 3M. E eu fiz um cordel com 58 estrofes, e lá eu rimei. Eu usei ônix e fênix. Quer dizer, se eu tivesse, como hoje, né, se fosse hoje, eu não usaria de jeito nenhum. Por quê? Porque os sons são diferentes. Então, aqueles que estão me ouvindo, que estão começando na cantoria, qualquer poesia que você escrever, escreva cantando e cante escrevendo. Então, isso aí, o canto, ele metrifica pelo menos em 70%, ele já entrega uma boa metrificação. Então, o canto é importante. Quem escreve na bancada e não canta o que escreve, se ele não dominar a métrica, ele cai do cavalo. Então, essa uma observação que eu deixo para os nossos ouvintes, né? Você, em 9/6/2017, não sei se lembra dessa data, você criou Felipe Repente Produções. Eita, bicho, viu? Mas, rapaz, eu não sei não, rapaz. Empresa de Produções na Cultura, CNPJ 279322809, o resto deixa pra lá. Rapaz, eu digo esse menino... Fundo, né? Não! Isso me reportou aqueles tempos, né, que eu fui na sua casa e que você esteve por aqui. Eu digo, esse menino vai longe, esse menino é sabido, esse menino vai longe. Então... Agora eu achei interessante o seguinte, então quer dizer que todo entrevistado você passa a ficha corrida todo dia, né? Não. No seu caso aqui... Nada consta com a Polícia Federal, tudo. Não, no seu caso aqui, é porque é o seguinte, o seu nome é outra coisa que nós vamos entrar agora. Certo. Porque aqui você sabe que a entrevista, eu liguei para você para combinar alguma coisa? Não. Nada, não falou nada, então tudo aqui está sendo natural, né? Está sendo natural. Inclusive coisas que a gente estava em débito um com o outro, não estava? Pois é. Eu ia dar uns cascudos em você, mas eu preferi não. Eu só estou aproveitando para retribuir esses cascudos também. Você, na época, rapaz, aí nós vamos é porque você, não sei se você percebe assim, mas eu tive uma relação na época muito boa com você, ao ponto de a gente discutir o seu nome, não sei se você se lembra, né? Aí Sim. Eu disse, Felipe, porque eu achei, na verdade, a pronúncia, né,
mais bonita para o nome, que era Vasques, né? Eu digo Certo. Felipe Vasques. E com vocês, Felipe Vasques. Aí você disse, e poeta, com aquele seu jeito assim, né? Eu falei com não sei quem, não sei o quê, e o pessoal acha melhor Pereira, porque Pereira é mais nordestino, e eu vou botar Pereira. Se lembra disso, não? Lembro sim. É. Aí eu sugeri que fosse Vasques. Mas você acha que hoje, depois desse tempo todinho, você acha que o nome melhor, mais encaixado, era o Pereira mesmo? O que é que você me diz? Não, eu acho que eu tenho a mesma opinião que expressei para você na época, né? O Pereira é algo mais nordestino, é algo que está mais atrelado à cantoria, tem muitos cantadores que tiveram esse sobrenome. Eu acho que está sendo bem mais fácil assimilar o nome Felipe Pereira para os ouvintes da cantoria do que colocar o Vasques, né? Nada contra, é um sobrenome que eu tenho um apreço muito grande, sempre faço questão de colocar quando alguém pergunta meu nome todo. É que, na verdade, Felipe Pereira Vasques, né? É porque na época, não sei se você se lembra, né? A minha preocupação, quer dizer, a minha intenção era porque já tinha os Pereira, né? Tinha os irmãos Pereira, tinha o Lorival Pereira, né? Já estava, o Pereira estava bem batido, mas você foi determinado e eu acho que no final das contas fez bem. Me diga uma coisa, tem algum gênero, algum estilo que você ainda não canta ou você já canta todos? Rapaz, eu acho, tem muitos estilos que a gente gosta de cantar, né? Os tradicionais, cestilha, mote, galope e tudo mais. E tem outros que a dificuldade aparece pela falta de prática, né? Tem muitos gêneros da cantoria que os ouvintes não pedem, os cantadores não cantam. Então, acontece muito de quando aparece pra gente cantar uma vez perdida, a gente sente uma certa dificuldade pelo fato de não ter praticado muito esse gênero. Mas no instante se adapta, né? No instante se adapta. Aí eu fui cantar lá em Lavras da Mangabeira, isso aí foi uma coisa que a gente sofreu, eu e Raulino, cantar uma parcela, cantando uma despedida, uma parcela que até hoje eu tô para saber como foi que eu cantei. Foi uma cantoria em 2019, lá em Lavras da Mangabeira. Lá e a outra você trouxe para Natal. Pois é, e aí, quando terminou a cantoria, eu fiquei, Raulino, como é que a gente cantou isso, pelo amor de Deus? E era uma coisa que a gente não tinha costume, ele nunca tinha cantado, eu também nunca tinha cantado, e o ouvinte também não sabia dizer qual era o gênero, ele só sabia dizer a melodia. Olha, a melodia é essa daqui, tem como vocês desenvolverem esse estilo? Aí disse lá a melodia como era. Aí, rapaz, a melodia é essa e pronto. O ouvinte pediu a melodia, sofrejou a melodia ali com a gente no palco e tal, e a gente, pronto, vamos tentar. Aí, improvisando, você vê que cantoria é improvisada mesmo. O ouvinte não deu nenhum assunto, disse só a melodia e a gente desenvolveu com a melodia que ele passou. E aí, quando terminou a apresentação que a gente escutou e tudo mais, aí foi que Raul disse, isso aqui é uma parcela, né? Isso aqui é uma parcela. Depois eu conversando com o Ivanildo, disse, isso aqui é uma parcela. Cantava muito isso com o Severino Ferreira, Ivanildo dizendo. Cantei muito isso com o Severino Ferreira, com o Diniz. Então, são gêneros que uso, mas alguns ouvintes escutarem, gravar fita e tudo mais. Só para ajudar os ouvintes, a parcela ela é em 6 linhas, em 7, em 8, em 9 ou em 10? A parcela que a gente utilizou lá, cantou lá, tinha um refrão parecido com o Adeus Até Outro Dia, né? Certo, sendo que com a metrificação... E dividir as outras em 8 linhas, né, mais ou menos. Isso, exatamente, Tá bom, né? Entendi. Aí usava só o refrão, mas uma métrica, como se fosse aquela métrica do 5,5 na quinta linha, né? Quebrava uma, né? Sempre quebrava, né? Então, era uma coisa que a gente não estava tão adaptado, mas tiramos de boa. E foi bacana a experiência. Então, assim como a parcela, existem outros gêneros também, que se a gente for mencionar aqui, tem vários gêneros, né, que entraram em desuso. 9 e que alguns cantadores. Que alguns cantadores têm dificuldade de cantar, não é nem porque não sabem, mas pela falta de prática, entendeu? Gabinete, tem muito gênero, né? O oitavão rebatido, tem muitos. Pois é. Não, esses já são.
Esses daí já são mais comuns, mais até usados, mas 9 palavras por 6 é bem antigo, né? 9 palavras por 6 é uma coisa antiga e que precisa ser colocada de volta na cantoria, porque é muito bonito. A toada lagoana do 9 palavras por 6 é muito bonita. Eu acredito que é um gênero mais bonito da cantoria. Esses gêneros, ou esses estilos, eles entram mais na parte especial, né? Na parte livre, né? Na cantoria livre ou nos pés de parede, né? Então, você hoje tem alguma outra atividade fora o repente? Você está estudando? Como é que está nos estudos? Já terminou? Eu cursei há algum tempo, quando fiz o Enem, eu sempre fui um pouco contraditório, eu sempre pensava em entrar em algum curso na área de biologia, biomédica e tal, e quando fui fazer o Enem, minhas melhores notas eram na parte de exatas. E aí fui pela questão de conveniência. Minhas notas de matemática foram bacanas, de física e química também, e fui para a área de exatas. Você se formou em matemática, foi? Não, eu cursei por 2 períodos de engenharia civil na UFESA, a Universidade Federal do Semiárido, aqui no Rio Grande do Norte. Voltei para Natal devido a alguns problemas de saúde, e aí no Enem novamente passei para Ciência e Tecnologia na Federal do Rio Grande do Norte. Aí passei por Ciência e Tecnologia em 5 períodos. Mas vi que não era aquela coisa, que eu não estava conseguindo conciliar com a cantoria. Aí já migrei agora, estou gostando bastante. Além de ter uma relação muito boa com a turma, que a gente está começando agora, mas gostei bastante da grade curricular. E estou cursando História, né, um curso da área de Humanas. E eu estou gostando bastante do curso, estou me divertindo tanto com a busca de conhecimento que a história proporciona, mas também com os professores, que é uma dinâmica legal de passar o conhecimento para os alunos. Eu espero que Deus abençoe você, né? E nessa Felipe Repente Produções, agradeço. Você possa... Não, mas agora eu quero saber onde foi que você tirou isso aí, eu quero saber. Eu já disse até o número e tudo. Pois é, mas eu quero que você me diga aí como foi. Isso é esse pulo do gato, depois eu lhe digo. Olha, esse pulo... Me diga uma coisa... Depois você ajeita, já que você achou o cartão CNPJ aí, você aproveita e paga as contas pendentes da Repente Produções, dito que tá meio alta. Eu só vou pagar a conta na voz desse meu repente. Rapaz. Meu cartão não tem nada, digo aqui na sua frente. Na entrevista sei que eu estou contente. Valeu. Pô. Você pode declamar alguma estrofe que você cantou de improviso e que depois você lembrou e que você achou magistral? Tem alguma? Rapaz, assim, para quem é uma coisa que acontece naturalmente, né? A gente lembrar de alguns versos de algumas alguém situações que diz na para cantoria. você que você cantou e que foi magistral e você abraça, né? Nesse sentido aí. Não é a questão de magistral. Eu acho que a gente ainda está num certo aprendizado, a gente sempre está buscando aperfeiçoar. Não, mas magistral, pelo menos, com base em quem ouve, entendeu? Se alguém ouve e diz que é magistral, aí você pode dizer, mas uma estrofe diferenciada. Certo. Não, eu sei, eu digo assim, eu até não consigo avaliar muito bem, porque o cantador, eu estou dando o meu exemplo, é muito perfeccionista, né? Por mais que o cantador se apresente bem, consiga produzir bem numa noite, num festival, ainda sempre tem alguma coisa, pelo menos só assim, mas rapaz, eu poderia melhorar nisso aqui, eu deveria ter falado assim, eu deveria ter buscado dizer assim, eu poderia ter achado essa rima. Às vezes quando termina de cantar um mote, aí vem uma queda, né? Vem um finalzinho de uma estrofe, mas rapaz, se tivesse tempo eu teria dito essa estrofe, né? Então acontece muito isso. É comum, mas a avaliação fica por parte do público e dos apologistas, que são bem criteriosos. Mas tem alguns versos que o poeta Hipponax Nova declama, e aí eu vou lembrar de um que a gente pegou nesse assunto no começo da cantoria,
que aí eu cantando com o Antônio Lisboa, no festival, aí caiu o assunto, a minha história de vida. Aí eu disse, a minha história de vida tem derrota e tem conquista. Minha mãe é artesã, o meu pai é motorista, e todos os dois têm muito orgulho do filho ser repentista. Então, uma história que Iponac sempre declama nas cantorias. Palmas. Muito bom mesmo. E me diga uma coisa, você acha que as lives devem continuar depois da pandemia? Você acha que elas ocuparam um espaço importante para alcançar aquele público que não tem acesso, não tem liberdade para ir para os pés de parede, para os festivais, e ali no aconchego do lar eles conseguem abraçar a cantoria? Você acha que as lives de cantoria devem continuar depois que passar a pandemia ou encerra com o final da pandemia? Eu tive uma visão com o Elânio que foi para profetizar toda essa situação. Não a parte da doença, da dificuldade financeira, das mortes, não. Mas eu sempre tinha uma visão com o Elânio. Se Elânio vai chegar o tempo da gente cantar de casa, o povo assistir em casa, cada um na sua casa, e pagar a cantoria por transferência eletrônica ou por cartão, passar o cartão e o dinheiro cair na conta da gente e ser o pagamento do cachê da cantoria ser dessa maneira. Aí eu sempre brincava com ela nisso, vai chegar todo. Eu disse muitas vezes nas cantorias apologistas, mas será que vai acontecer esse negócio da gente cantar em casa e sem ter o público? E o que está acontecendo agora? Eu acho o seguinte, Silvano, que a internet ajuda tanto o cantador quanto os apologistas nesse sentido. Não só na parte financeira, porque o cantador que se profissionaliza toma a cantoria como profissão, né? Alguns tomam como hobby, mas cantadores, ao exemplo de muitos que a gente já citou o nome aqui, trabalham exclusivamente com cantoria. Então tem que buscar um meio de apresentar sua arte para os fãs, para os admiradores, para os apologistas. Então a internet vem com uma ferramenta muito boa, que é a transmissão. Você transmitir sua apresentação para o mundo todo. Deve continuar, né? Não, é de suma importância, independente das cantorias presenciais. Certo. E Iponac Vila Nova faz em Campina Grande as cantorias presenciais, mas para o público de Campina, que está fora de Campina ou está em outras cidades que não moram em Campina, mas que gosta da cantoria de viola, pode assistir do mesmo jeito. E é por isso que nós estamos aqui agora numa rádio digital, por analogia, ela tem muito a ver com as mídias sociais, né? Houve um avanço muito grande. Nós estamos hoje tomando espaço das rádios FM, a AM já não existe, né? Então, a rádio digital, a rádio web, ela está avançando a galope, né? Há um crescimento fantástico. Nós estamos aqui, sim, rapaz. Eita, eu esqueci de agradecer a Arthur de Monteiro. Eita, Arthur, rapaz. A gente vai conversando. Gente boa. Arthur de Monteiro, nosso apresentador, o nosso produtor do programa No Mundo da Cantoria. Eu estou aqui no programa, fazendo a entrevista dentro do programa No Mundo da Cantoria, cujo apresentador é Arthur de Monteiro, a quem eu quero mandar um abraço. De segunda a sexta, Felipe não sabe, mas agora vai ficar sabendo, não sei se está sabendo já, nós temos na Rádio Repentistas agora, a Milton Matias, com o programa Cultura e Fé, de 7 às 9 da manhã, de segunda a sexta. Quero mandar um abraço, inclusive aos sábados, estão homenageando os repentistas evangélicos e os poetas evangélicos na Rádio Repentistas. Eu quero mandar um abraço para Zé Irã, Zé Viola, Jonas Bezerra, Ivanildo Villanova, todos os poetas que estão nos ouvindo, Zé Cardoso. Muito obrigado. Inclusive hoje é o aniversário de Zé Cardoso. Foi ontem, né? Porque nós comemoramos ontem. Zé Cardoso, um grande abraço. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe Antônio Humberto. Nós temos um público enorme. A nossa audiência cresce a cada dia e tem sido realmente muito bacana e tem sido muito... Me diz uma coisa... aproveitar aqui, poeta, você falou da audiência muito boa, mandar um abraço aí, você mencionou ele, um abraço para o nosso amigo Irã, lá em São Paulo, gente fina demais, gosta muito do trabalho dos cantadores. Abraçar também para o nosso amigo Joaquinzinho, lá de Guarulhos,
é um cara, gente fina demais, que acompanha muito o trabalho dos cantadores. Das vezes que eu fui para São Paulo, fui muito bem recebido por Joaquinzinho, um forte abraço. Mandar um abraço aí para o professor e poeta Adalmir Silva, né? Adalmir Silva é um dos parceiraços da cantoria aqui na Grande Natal. E manda também um abraço para meu pai, Naldo Vasques, está assistindo e escutando o programa na Como é o Rádio nome dele, Cantoria. Hinaldo, é? Hinaldo, é. Oi, Hinaldo, um grande abraço para sua avó também, para sua mãe. Ele é o dono do sobrenome Vasques. Qualquer coisa pode falar com ele que ele responde. E mandar um abraço para o meu poeta e amigo José Adalberto Dantas, lá da cidade de Pimenta Bueno. Manda mensagem para mim que está na escuta do programa. Mandar um abraço para Elânio Moreira, né? Para grande cantador. Helena Alexandre, Marciano Medeiros. Tem um menino aí que é também. Maurílio Américo. Maurílio Américo, rapaz, ia falar nele agora. Hoje eu disse a Maurílio. Eu disse a Maurílio. É um dos maiores poetas. Maurílio um dos maiores poetas aqui da nossa cidade. Maurílio viu que eu estava com agendamento para julho de 2022. Aí ele me mandou para mim de volta e disse assim: meu poeta, você não está doido, não? Você errou aqui, botou 2000, amigo. Nós estamos agendados até agora, agosto de 2022. Maurílio Américo, um grande abraço. Abraço todos eu quero mandar um abraço também para Rosa e Cleide, do grupo Homenagem aos Violeiros, todos os poetas desse grupo, do Clube do Repentista, do Cordel Improvisado, dos Repentistas Evangélicos, dos Emboladas e Repentes. Tem muitos grupos de poesia, né? Certo, mandar aqui um abraço aqui especial para o meu amigo Quinca Salles, lá da cidade de... Quinca, gente boa, rapaz. Água Branca, lá na Paraíba. Quinca, um grande abraço. Forte abraço, Quinca. Quinca Salles. Fala sobre Elânio Moreira. Aproveita aí a oportunidade, né? Eu sei que você duplou com ele, não sei se ainda está duplado, né? Ele teve problema de saúde e tal, mas a importância de Elânio na sua trajetória. Elânio é um irmão. Elânio é um irmão de arte, e se pudesse ser de sangue, eu iria fazer de tudo para que ele fosse. Elânio é um cara que sempre está conosco em qualquer atividade que a gente faça, direta ou indiretamente, né? Porque devido aos problemas dele de saúde, ele faz hemodiálise, hoje tem um problema grave chamado lúpus. Eu sei, né? ainda faz hemodiálise, né? E do lúpus acometeu os rins, infelizmente ele tem que se submeter ao tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana. Ou transplante futuramente, né? Exato, mas devido à Covid, tudo tem sido mais difícil. Que Deus abençoe Elânio, porque a gente tem, conclui essa parte do Elânio, porque nós estamos num horário já estourado. Certo, não, só para finalizar. Você pensava que a gente ia gastar 2 minutos, a gente já estourou. Vai, fala. Pois é, e ainda tem o tempo ainda para dar os cascos de vocês, que o povo tem que saber, né? Tá. Aí vamos lá, mas Elânio Moreira é um cantador fantástico, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Considero um dos cantadores mais brilhantes da minha geração, um cara que é muito centrado, calmo, paciente, um verdadeiro parceiro mesmo. Né, devido aos problemas de saúde, a gente tinha uma dupla, um entendimento de dupla muito bom, né, praticamente fechado. Sempre quando a gente saía para cantar, era levando o nome da dupla. Devido aos problemas de saúde, essa situação da dupla não foi possível manter com uma certa frequência, mas sim, quando há a possibilidade e o espaço, a gente sempre está cantando junto. Inclusive, na última segunda-feira, nós cantamos aqui numa peleja muito boa para uma empresa aqui da Grande Natal, e bons momentos eu curto sempre quando estou na companhia de Elânio Moreira. Que Deus abençoe o Elânio. E eu quero mandar um abraço para o maior comedor de bolacha, que é Edson Lins, né? Lá em Rio Claro. Grande poeta. Repentista bom, viu? Um repentista nato, um comedor de bolachão. É ele, viu? Então, me diga uma coisa, ô Felipe, sobre a comissão julgadora. Você tem alguma restrição, alguma dificuldade e acha que eles fazem um trabalho bacana, deve ser respeitado o resultado? Rapidinho, só para você dar uma posição sobre comissão julgadora de festivais. Eu acho que é essencial para um festival.
Essencial, É essencial, né? Essencial para o festival. Tem aquela duvidazinha, né? Aquela coisa, porque é o seguinte, só vou dar minha opinião aqui rápida, né? É o seguinte, é porque quando o promovente de festival, ele pega um poeta da bancada, como eu, Marciano, Maurílio Américo e tal, o resultado do festival pode ser diferente do que todos os poetas imaginaram, né? Porque a gente tem uma visão diferente, né? Quando você pega uma bancada de festival que é de cantadores, aí está mais ou menos dentro daquela expectativa dos cantadores. Ou seja, ou de um jeito ou de outro, sempre vai haver desagrado, sempre vai haver comentário, sempre vai haver alguém que achou injustiça, mas que deve permanecer o julgamento nos moldes em que está. É assim que você pensa também? Eu acredito o seguinte, que, voltando para aquele gancho da métrica, rima e oração, o jogador tem que se ater a esses 3 parâmetros. Você tem se você um julgar aí que eu tirei. Vá. Se você julgar esses 3 parâmetros de forma coesa, eu acho que não tem nenhuma possibilidade do cantador colocar em dúvida o seu julgamento. A menos que seja considerado o critério da vaidade. Que todo artista tem, ninguém quer perder um festival, né? É verdade. Ninguém quer perder, ninguém vai para perder. Mas é uma questão de vaidade. É como o resultado de futebol. Eu até hoje gosto muito de acompanhar o futebol e até hoje talvez não recordo. Eu não recordo nenhuma vez que o juiz voltou atrás. Teve a situação agora do Sport com a Juazeirense, né? Se não me engano, houve. O povo jogou, acabou luz, fez tudo muito, mas não mudou o resultado. Né? Foi aquele ali e pronto, e acabou. É a mesma coisa de resultado do festival. E sendo bom ou não, justo ou injusto, eu acho que é interessante, porque tem aquela questão do desafio, da porfia, de você disputar. Então, isso aí mas é eu muito acho que isso bom. Isso é a pimenta do festival. Depois do festival, a comissão julgadora, né? É o que é a pimenta do festival. Mas vamos lá, última pergunta aqui. É sobre apresentadores de festivais. Você acha que nós temos bons apresentadores, do jeito que eles fazem, que apresentam? Você acha que eles estão em sintonia? Você pretende também apresentar festivais um dia? Como é que você vê essa relação de apresentadores de festivais? Eu acredito que tem muitos apresentadores bons. É uma vertente da parte da cantoria do festival que a gente tem um número muito bom para a demanda de festivais, né? E um número de qualidade ímpar, né? A gente tem o Felizardo Moura, a gente tem Hiponaxilo Nova. Certo? Pode falar, vá, termine. Não, a gente tem Felizardo Moura, tem Hiponaxilo Nova, tem cantadores que apresentam muito bem, a exemplo de Rogério Menezes, de Jorge Macedo, de Raimundo Borges. Então tem Chico Xavier, apresenta muito bem. Então tem um número muito grande de apresentadores de festivais que se a gente for passar aqui tem uma qualidade muito grande para apresentar com propriedade os eventos da Bioma. Eu quero mandar um grande abraço para um grande apresentador de festivais, chama-se Neném Patriota. Ele está em Recife, né? Não está com frequência mais apresentando festivais, mas é um cara muito bem qualificado, né? Professor de oratória, teatrólogo, poeta de grande envergadura. Eu quero mandar um abraço para Neném Patriota. Meu poeta, chegamos agora para o cascudo final. Nós estouramos o horário. Eu estou com o Arthur de Monteiro aguardando para pegar o programa para concluir, né? E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, tá? Dizer para você que foi um momento assim de uma reaproximação, certo? Como nós estamos aqui para homenagear, todo cascudo passou de raspão, nem atingiu.
nem atingiu o lado de cá, nem o lado de lá, nem o lado de cá. Né? Quem homenageia é o Cascuda, né? Não Cascuda, é lógico, né? Então, dizer a todo mundo que isso aí, esse negócio de Cascuda, é só uma forma carinhosa de dizer que a gente está se reencontrando, está se abraçando, né? Um abraço virtual. É verdade. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade e eu gostaria de dizer para você que você tem despontado, tem crescido, há de crescer, né? Muito mais nesse universo da cantoria, né? Inclusive, uns tempos atrás tinha uns caras do lado de cá que chegava lá e despejava muita coisa do lado de lá. E os caras usavam meio, né? Me usava como bode expiatório com você e com outros. Então, são coisas que nesse meio tem, né? Os caras gostam de futucar, né? Aí dizer, fulano disse isso, o outro disse aquilo. E mais sobre métrica, né? Sobre metrificação e tudo, né? Eu quero mandar um abraço para todos os poetas, né? Tanto os da bancada quanto os do canto, porque a gente não faz acepção nem de um lado nem do outro. Então, que você agora possa concluir a nossa entrevista dando a saudação final, uma palavra para a sua família ou os seus ouvintes, para o público da Rádio Cantoria, para Arthur de Monteiro em geral. A palavra é com vocês, Felipe Pereira. Olha, Silvano, Arthur Monteiro, ouvintes da Rádio Cantoria, eu primeiramente agradeço a Deus pelas oportunidades, pelos espaços, pela saúde, pela inspiração, né? Que sem ele a gente não conseguiria nada. E agradecer ao carinho de Silvano e de Arthur de desempenhar um excelente trabalho em favor da cantoria. E como a gente trata da cantoria, a gente não pode esquecer do público, né? Eu tenho uma gratidão enorme, além dos cantadores que ajudam a gente e tem um sentimento altruísta muito grande, agradecer a todos os ouvintes da cantoria que nos recebem muito bem nas nossas apresentações, que seja em São Paulo, Fortaleza, Natal, Recife, enfim, todos os cantos onde a cantoria chega, a gente tem recebido o carinho ímpar de todos os ouvintes da cantoria. Então fica aqui meu agradecimento a todos, né? O meu abraço a todos, e esperando, fazendo votos que a pandemia passe rápido, a vacina chegue, para que a gente possa retornar com as nossas cantorias presenciais, para que a gente possa abraçar o nosso público, abraçar os nossos amigos e poder fazer o que a gente gosta de fazer, amizade e cantoria. Valeu, Silvano. Que bom, Deus abençoe. Felipe Pereira, nós concluímos a entrevista de hoje, agradecendo a Deus a oportunidade. Arthur de Monteiro, nosso gestor